Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia. Olá, seja bem-vindo, você de casa, a mais uma edição do Band Eleições 2024. Você de casa, você telespectador da Tati Band, já sabe que a cada programa, aqui no Band Eleições 2024, a gente traz convidados que fazem uma análise do cenário político da Baixada Santista. Hoje, a gente recebe a cientista política e jornalista Cristiane Desconce, que já está conosco aqui. Obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa conversar bastante aí sobre o cenário da Baixada Santista nesse momento tão importante que são as eleições municipais. Verdade. Ô Cris, para começar, a Cris é jornalista, cientista política e ela veio hoje para dar uma análise principalmente da nossa região, porque as 9 cidades a gente sabe que tem a questão da polarização, Cristiane. E aí, como cientista política, como é que você vê essa questão para as cidades? É positivo, é negativo? Está polarizada as eleições municipais deste ano? Olha, a polarização, ela tem um cunho mais federal. A gente entende ali, né, que existe desde a época lá de Dilma e Aécio, a gente teve um país completamente dividido. Claro que sempre existiu uma polarização, mas ali ela ficou muito evidente. Foi ali que a gente percebeu que existe até uma divisão geográfica no nosso país dentro dessa polarização. Então, com Lula e Bolsonaro, essa polarização ficou ainda mais forte, mas para a eleição municipal, ela tem um peso menor. Por quê? Porque no município a gente tem figuras que já são consolidadas aqui, independente da questão federal. Então, eu vejo que, claro, há candidatos que sim vão se prevalecer dessas alianças, desses acessos, né, acessos ao Lula, acessos ao Bolsonaro, mas, de fato, há um protagonismo na nossa região. Então, a gente entende que existe sim uma polarização, que ela tem uma influência, mas não é tão forte quanto na questão federal. Agora, Cristiane, a gente tem falado das 9 cidades, todas têm a sua importância, né? A gente sabe disso, mas tem algumas cidades que ficam mais afastadas, né? Que a gente considera Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. Qual que é a tua visão para este ano nas eleições para estas cidades? Olha, eu vejo, acho que geral na nossa Baixada Santista, uma grande falta de renovação, eu vou dizer assim. Figurinhas carimbadas sempre repetindo. Muitas, e até quero ressaltar o caso de Itanhaém, que eu acho que é um caso muito atípico, em que há três candidatos, 2 ex-prefeitos, né, no caso Forcel e o Marco Aurélio. Então, Forcel foi eleito em 2004, reeleito para o próximo mandato. Na sequência entrou Marco Aurélio, que também fez 8 anos de mandato, e o Tiago Cervantes, que é candidato à reeleição. Então, a gente tem um cenário de vale a pena ver de novo, vamos dizer assim, né? A gente tem os ex-prefeitos disputando, né, no mesmo espaço de tempo, uma questão que era do passado. Então, é uma questão muito curiosa até, né? A gente pode tratar essa questão até de uma forma mais filosófica, né? Existe um filósofo alemão, o Martin Heidegger, que fala sobre a inautenticidade. Essa inautenticidade, ela reflete muito a apatia das pessoas e aquele desinteresse, a falta de pesquisar e de querer algo novo. Então, eu acredito que esse fenômeno que está acontecendo aqui na nossa região, que não é só Itanhaém, as outras cidades também têm as figuras carimbadas, tem muito a ver com essa questão filosófica aí que permeia as eleições, não só na Baixada, mas de forma geral, né? Então, a gente vê Peruíbe trazendo Gilson Bargieri, que já foi prefeito, e a filha dele, Milena, também já foi prefeita. Então, são cenários que se repetem aí na nossa região. Praia Grande com Alberto Mourão, né, que foi prefeito a primeira vez em 93 e sempre reelegeu seus sucessores até então. Né? Volta aí de deputado mais uma vez, concorrendo e favorito, né, ao cargo de prefeito. Então, é um cenário de pouca novidade na nossa região. Ô Cris, você falou do Alberto Mourão. Até então, antes dele concorrer à prefeitura de Praia Grande, assim como Rosana Vale, que também é deputada federal, eles deixam seus cargos para concorrer aqui, então, ao pleito municipal.
A Baixada Santista já estava poucos representantes. É uma perda para o cunho federal ter representatividade ou, na verdade, o suplente aí vai assumir e continua o barco? O suplente é o suplente do partido, não significa que é um suplente da nossa região. Então, a gente, sim, tem essa perda. Eu vejo que a região precisa de recursos e representantes. Não é só recurso financeiro. Veja que é a força política. A gente tem uma série de projetos que não dependem só da esfera municipal. Vamos falar de questões como o túnel Santos-Guarujá, aí, que é uma coisa centenária que a gente tem. E é um desafio para eles, né? Um desafio muito grande. A gente tem essa questão que já foi ponte, já foi túnel, já inauguraram maquete, sabe, de uma ponte que seria construída. E esse é um assunto que ele vem a cada eleição, não municipal, né? Eleições de governador, de presidente, porque todo mundo sabe que depende de outras esferas, é um amarrado político, né? E então o deputado federal, além de mandar emendas financeiras, né, verbas, ele também é um interlocutor da importância desses projetos, para que isso caminhe. E a partir do momento que esse deputado nosso, da nossa região, vem para a prefeitura, a gente perde ali o espaço porque o suplente não necessariamente vai ter o mesmo interesse. E essa é uma questão da nossa democracia mesmo, né? Porque os partidos têm uma ideologia, mas que hoje já não é mais tão seguida. As pessoas votam em pessoas e não em partidos mais. Isso está comprovado, né? Existe outro fenômeno chamado democracia de auditório, em que as pessoas, elas se destacam muito mais do que as ideologias. E isso está muito ligado à polarização, por exemplo. Sim, né? É verdade. Um exemplo foi Bolsonaro, que trocou de partido e as pessoas não se importaram, continuaram votando no Bolsonaro. Ele era PSL na primeira eleição dele, na segunda ele já era do partido 22, o PL, e as pessoas seguiram votando no Bolsonaro, independente de conhecer a ideologia de PSL ou PL. E você acha que essas alianças, por exemplo, a gente falou da polarização, mas essas alianças, a gente tem aqui candidatos que estão com alianças ou estão com apoios federais, seja prefeito ou ex-prefeito, isso ajuda, atrapalha aqui para a região? É um ganho, não é? Ajuda, eu vejo que até no último debate de Santos, a gente viu os candidatos falando sobre essas possíveis alianças, essas simpatias. Eu tenho simpatia do governador, eu tenho proximidade com o presidente. Eu acredito que é uma vantagem, é um ganho e, claro, essas pessoas já estão alinhadas a esses outros entes políticos, né? É muito difícil uma pessoa que prega uma coisa no município ser tão diferente do apoiador ou a pessoa que ele apoia no governo federal. Então, já é uma simpatia que existe, então é uma coisa que vai trazer força. É realmente bastante difícil a gente ver uma pessoa que apoiaria o Bolsonaro com uma visão muito diferente, né? Cris, nesta reta final desse primeiro bloco, queria que você também comentasse um pouquinho do Guarujá. Guarujá chama atenção pelo número de candidatos, né, que estão concorrendo. Não se sabe se todos ainda vão sair, mas pelas pesquisas são 14 candidatos. Isso ajuda, atrapalha o eleitor? É um recorde ali no Guarujá, acredito, né? Não lembro de ter tantos candidatos na cidade. Guarujá é uma cidade muito carente ainda. Acredito que a maior desigualdade social da Baixada está no Guarujá, porque ao mesmo tempo que você vê condomínios de luxo, você vê uma cidade que não tem nem 50% ou um pouco mais de 50% de saneamento básico. Quer dizer, é uma questão, é uma disparidade muito grande e é um momento que Guarujá sofreu, né? Veio ali da questão do último prefeito, que é o atual ainda, está concluindo o mandato, mas que decepcionou bastante a população pela questão que ocorreu, sendo que ele foi reeleito com 80% dos votos, ele foi extremamente aprovado. E aí Guarujá também traz figuras, né, como Farid Madi, que já foi prefeito lá atrás, né, a esposa Raifa Madi também concorreu, inclusive, com o Walter Suman, que é o atual prefeito. E aí a história meio que se repete aí, né, da questão que a gente estava falando, das pessoas irem votar já no quem elas já conhecem, tanto é que o Farid, né? Nos mesmos, e o Farid está liderando lá. Temos também o Rafael Vicello, que é um vereador
bem ativo na cidade. Temos o Nicolassi, que tem uma proximidade com o ex-deputado Marcelo Squassoni. Então, a gente tem figuras ali que podem descolar. Tem a Thaís Margarido, que foi secretária de turismo, né? Foi repórter, jornalista, enfim. A gente vê essas 4 figuras despontando e muita gente acaba entrando ali também por representatividade, tentar começar alguma coisa. Às vezes é estratégia do partido, sim, mas verdade. Acho que esses 4 nomes que eu citei, dentre os 14, a gente pode ter aí uma notoriedade e talvez um embate mais forte ali, com grande vantagem para o Farid. Olha, a Cristiane Desconce está conosco aqui, cientista política, também jornalista. Ela está trazendo uma análise da questão das 9 cidades para estas eleições em 2024, eleições municipais, principalmente, é claro, no nosso Band Eleições, para a Baixada Santista. Cris, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, ela vai falar um pouco mais das cidades de Santos, São Vicente, Cubatão e também a análise dela diante a tudo que está acontecendo na corrida eleitoral. Olho no voto, olho na Band e a gente volta já. Mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Nós já estamos de volta com o Band Eleições 2024 na tela da Tati Band Litoral. Você sabe, a Tati Band sai na frente e traz a informação para você que é eleitor das 9 cidades da Baixada Santista. Hoje a Cristiane Desconce está conosco, jornalista e cientista política, falando um pouquinho, analisando um pouquinho este cenário político da Baixada Santista. E a gente conversava aqui nos bastidores, no intervalo, né, Cris? Além de tudo, são cidades turísticas. Você acha que o turismo é um dos pilares principais que os gestores devem olhar com mais carinho, até porque gera emprego, renda, né? O desenvolvimento da cidade está ali, é isso ou não? Sim, também, claro. A gente não pode negar a vocação turística da nossa região e principalmente pensar em projetos, né, para fora da temporada de verão, que eu acho que... não é só praia, né? Infelizmente não, né? A estação... enfim, não é favorável, a gente tem momentos de chuvas e assim, quem vive, né, o comércio, uma série de setores dependem também do turismo, né? Então, enfim, acho que projetos pensando em questões além da temporada de verão, festivais, né, festivais de inverno, enfim, Santos tem um grande potencial, né? Ali a região do Valongo, que já está começando a ser revitalizada. Existiam projetos para fazer um Puerto Madeiro, como tem na Argentina ali e tal. Acho que muita coisa ainda é subutilizada, aproveitando mesmo o nosso benefício da natureza, né? Porque a nossa região é muito bonita, né? E recebe turistas já por ter a praia, por ter esse atrativo natural, mas é preciso ir além da caixa, né? Então, os planos de governo precisam contemplar isso. E, aliás, até fazendo um adendo aqui, né? Os planos de governo estão disponíveis no Divulga Cand, que é um serviço do TSE, você pode baixar e ler, e é importante porque a gente, quando lê um plano de governo, a gente percebe as intenções. E há planos de governo ali que a gente lê que, sabe, às vezes parece que o candidato entregou alguma coisa porque era uma obrigação constitucional, porque era uma obrigação da Justiça Eleitoral. E tem que ir além disso, né? Não tem entendimento, né? Está cumprindo a tabela ali. A gente vê, às vezes, assim, projetos que deram certo em outra cidade, vamos colocar aqui, mas sem muito contexto, sem muito conhecimento. Então, para o eleitor, fica essa dica de dar uma olhada lá no Divulga Cand, baixa o plano de governo do seu candidato a prefeito, lê, vê se ele realmente está pensando na cidade ou se ele apenas cumpriu um protocolo da Justiça Eleitoral de entregar um material que precisa estar no site. Então,
é um instrumento importante. A gente, como eleitor, tem enfim, esse acesso aos materiais e que pode ajudar aí na decisão do voto. Ô Cris, eu queria continuar o nosso passeio pelas cidades para ter a sua análise, falar um pouquinho de Cubatão e Bertioga, e são cidades que o prefeito está apoiando quem vai entrar na cadeira, né? Pegou alguém da máquina ali, isso ajuda, atrapalha? Como é que você vê essa questão? Nas duas cidades, os prefeitos não podem concorrer mais à reeleição, né? Já está fora, e eles estão apontando um sucessor. E isso funciona bem. Vejo que se o prefeito vai bem, como Cubatão tem boa aprovação, Bertioga também, aliás, o prefeito de Bertioga, ele é super presente, inclusive nas redes sociais, ele tem essa coisa, né, mais de comunicador, e ele aproveita essa popularidade. Eu acredito que os candidatos apoiados pelos prefeitos têm mais chance, mesmo porque a gente volta naquela história lá do começo, de que as pessoas estão mais acomodadas, filosoficamente falando, e preferem as figuras que elas já conhecem. No caso de não ter uma figura já conhecida, alguém que indique para elas em quem elas devem votar. Então já sai com uma larga vantagem, principalmente se o prefeito fez um bom trabalho. Se não fez, aí não adianta. Tem que fazer o trabalho de casa, né? Não pode só simplesmente estar sentado na cadeira e aproveitar a onda de quem já está lá. Você acha que nessas cidades, qual a peculiaridade que eles devem olhar a fundo ali para essas duas cidades que, na tua opinião, precisam ser mexidas? São duas cidades muito diferentes uma da outra, né? Apesar da nossa região metropolitana, da Baixada Santista, a gente vê a vocação de Cubatão muito mais industrial, que já foi muito mais industrial, perdeu muita potência aí, então realmente olhar para essa vocação industrial e trazer modernidade às fábricas, a questão da sustentabilidade, poluição, tudo isso hoje é muito importante. Até o próprio consumidor, ele escolhe os produtos fabricados por fábricas que não poluem. Então, tudo isso tem que estar muito atento. Então, a modernização ali do polo industrial de Cubatão seria muito importante. E já Bertioga, que é uma das cidades que mais cresce em termos populacionais aí na nossa Baixada, cresce mais que Praia Grande, inclusive, que é uma das que mais recebe também novos moradores, é o planejamento estratégico, né? Para que a cidade cresça de forma ordenada e que possa receber essa nova demanda aí de moradores que demandam por educação, saneamento e todos os serviços básicos, né, saúde, etc. Com certeza, os pilares, né, os principais pilares essenciais aí para que a população possa ter pelo menos uma vida digna onde mora, onde vive. Ô Cris, falar agora de São Vicente, a gente sabe que Caio Amado nas pesquisas está lá no alto, né? Bom trabalho, não foi tão bom trabalho, é porque não tem opção, a cidade então tem ele lá, é ele mesmo que vai ficar? Vejo que ele não tem um rival à altura, mas que também fez um bom trabalho, porque se não fizesse, a população encontraria alguém para apoiar, alguém para trazer o seu voto, né? Então, no caso, ele não tem concorrente à altura, a Solange não quis disputar, né? Não veio, era um nome ali que as pessoas até estavam cogitando, embora ela nunca tenha dito que viria, mas as pessoas cogitavam sim, então talvez a briga seria boa ali. Mas, no caso, como ela não veio, acho que tá fácil para o Caio Amado. E o que você destaca na cidade de São Vicente? Primeira cidade do Brasil, inclusive, né? Olha a responsabilidade. Não que as outras não tenham a sua importância, mas primeira cidade do Brasil. São Vicente, acho que está vindo num processo de reestruturação eterno, assim, né? Ela passa por momentos bastante desafiadores e ainda precisa se recuperar das gestões anteriores, né? Então, ainda é um desafio, né? A família França veio, né, Márcio França, fez um bom governo, acho que destacou bastante São Vicente, né, nesse momento, até foi responsável aí por projetar Márcio França aí nível nacional, é um político da nossa Baixada que hoje está aí no cenário nacional, mas depois a cidade, depois desse momento, a cidade começou a entrar em declínio mesmo, né, e hoje recuperar a cidade. Muito bem. É claro, a gente sempre fala aqui no Band Eleições que a cidade de Santos a gente deixa sempre por último, porque de fato é a que chama mais atenção na Baixada Santista, né, Cris? E a gente teve no último dia 21 o primeiro debate entre os candidatos. Primeiro, eu queria que você falasse como é que você viu a questão do nosso primeiro debate, o debate realizado aqui pela Tati Band entre os candidatos à Prefeitura de Santos. A Tati Band saiu na frente, primeiro debate.
Santos é a cidade polo, é a cidade mais importante da Baixada, a gente não é indiscutível, né, essa questão. E o debate é uma oportunidade incrível para o eleitor conhecer o candidato, principalmente em situações de pressão, né? Porque realmente é um momento bastante tenso em que se trazem não só propostas, mas algumas provocações pessoais, né? Eu vi o debate muito mais propositivo até, houve uma tentativa ali de ataques pessoais, mas sem a forma como foi o ataque pessoal no debate da capital, por exemplo, né, de São Paulo, que foi bem focado em ataques, trazendo denúncias, e nesse caso não, mesmo porque os candidatos trouxeram propostas, se ativeram ao tema. Na cara, né? Não é o momento, mas a questão que a gente volta de novo para o eleitor, né? O que o eleitor quer ver, na verdade, né? Então, às vezes, o político ele vem com a proposta, mas percebe que o eleitor recebe melhor a denúncia, a polêmica e tudo mais. Então, a gente tem que balizar também o eleitor ali, né? Para ele se situar que o debate é um momento sério, um momento propositivo. E, claro, a gente viu ali que muito comum, inclusive, o atual prefeito que busca a reeleição não vir no debate, né? Porque ele fica vidraça mesmo. É muito comum que isso ocorra, né? Então, o Rogério Santos veio ali como vidraça, mas conseguiu se sair bem. Rosana Vale com uma ótima oratória, né? Então, a disputa central vai ser entre esses dois candidatos mesmo, verdade, né? Thelma de Souza tem todo o respeito do eleitor santista, né? Por toda a sua história pela cidade, mas a disputa mesmo vai acabar ficando entre Rogério e Rosana. Ô Cris, a gente está chegando nos momentos finais do Band Eleições 2024, esta edição com a sua presença aqui, sua análise. Para Santos, o que você, na sua visão, esses candidatos e quem sentar a cadeira nos próximos 4 anos precisa enxergar o que está ruim na cidade e precisa ser mexido com urgência, que até, inclusive, é uma questão que o eleitor deve estar também em casa pensando. A gente citou aqui a questão do centro da cidade, né? De trazer aí mais investimentos para o centro da cidade, modernizar a cidade. Realmente a questão do trânsito na cidade mudou bastante. A gente teve a pandemia e agora tudo voltou, as pessoas estão se deslocando. E as cidades são metropolitanas, né? A gente tem que dizer que a região é metropolitana, melhor dizendo. Então, Santos acaba absorvendo a demanda de outras cidades, de saúde, de serviços. Então, Santos, como cidade polo, tem que estar sempre atenta às demais cidades da região, às necessidades das demais cidades da região. Santos tem o maior porto da América Latina, geração de empregos, trazer oportunidades, cursos, capacitação para as pessoas que aqui estão, para que não precisam procurar trabalho fora de Santos, né? Muita gente acaba se formando, aqui teve um boom de universidades, né? Claro que hoje, com o EAD, a coisa é diferente, mas o boom de universidades, muitos cursos e muitas pessoas se formaram, tiveram que procurar emprego fora da Baixada. Então, trazer tudo isso, porque a gente tem um potencial enorme aqui na nossa região, desde turismo ao porto, importação, exportação, etc. Tem aí uma série de projetos engavetados de aeroportos aqui na nossa região, tanto em Itanhaém quanto em Guarujá, que a gente não consegue deslanchar. Eu acho que o prefeito, apesar de não ter a responsabilidade direta sobre esses projetos, é sim um interlocutor importante para que essas coisas andem e a nossa Baixada consiga prosperar. Com certeza. Queria agradecer demais a presença. Cristiane Disconce, jornalista, cientista política, hoje trazendo uma análise crítica do cenário político, do cenário eleitoral aqui da Baixada Santista. Obrigado e até uma próxima, viu? Obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição para a próxima, sim. Com certeza. E aí, boas eleições para eles, né? É o que temos que falar para os candidatos. E para o eleitor, qual que é a sua mensagem? Para o eleitor, se informe. Já falei aqui, vou repetir, sobre o Divulga Cand, é um serviço gratuito do TSE, está na internet. Você lá pode ver plano de governo, situação, declaração de bens e todas as eleições que esse candidato já participou, todos os partidos dos quais ele foi filiado.
Então, é uma excelente oportunidade aí para você se informar e tomar a decisão. Valeu, Cris. Obrigado. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso Band Eleições 2024. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Olho no voto, olho na Band. Tchau, juízo. Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia.